Tratado do Acre entre o Brasil e a Bolívia. Tratado firmado em Petrópolis aos 17 de novembro de 1903. A República dos Estados Unidos do Brasil e a República da Bolívia, animadas do desejo de consolidar para sempre sua antiga amizade, removendo motivos de ulterior desavença e querendo ao mesmo tempo facilitar o desenvolvimento das suas relações de comércio e boa vizinhança, convieram em celebrar um tratado de permuta de territórios e outras compensações, de conformidade com a estipulação contida no artigo 5º do Tratado de Amizade, Limites, Navegação e Comércio, de 27 de março de 1807. E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim, e eu espero que vocês estejam prontos e prontas para a resolução deste item do Enem 2022, que começa nos dizendo o seguinte, que na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Então, no texto, há uma crítica a um modo de ocupação do espaço amazônico pautada ou seja, quando estamos falando de Madeira-Mamoré, estamos falando de um projeto ferroviário que cortou no passado uma parte de um estado da região norte do Brasil, um estado atual de Rondônia. Estado esse que faz parte não só da região norte do Brasil, mas que originalmente tinha os seus domínios cobertos pelas feições, pelas fisionomias, pelos ecossistemas do bioma amazônico. Bioma esse que cobre não só uma parte do Brasil, mas de países vizinhos. A gente está falando de mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados de cobertura original desse bioma, abrigando não só o território brasileiro, mas também países vizinhos, como Guiana, Suriname, o território da Guiana Francesa, Peru, Colômbia, Venezuela, enfim, vários países vizinhos que abrigam porções do espaço amazônico, do bioma amazônico. E quando se fala especificamente do atual território de Rondônia e áreas vizinhas como o estado do Acre, uma parte dessa região acabou sendo incorporada ao território brasileiro. Até o final do século XIX, o estado do Acre, por exemplo, um pedaço do Brasil naquela região, não pertencia ao estado brasileiro, pertencia à Bolívia. Então, isso fez com que houvesse uma certa disputa, principalmente com a ascensão do seringalismo, a ascensão dos seringais, as seringueiras que passaram a ser cada vez mais utilizadas, porque o seu látex passou a ter várias aplicações nas indústrias. Por exemplo, para a produção de borracha, que passou a ser usada, por exemplo, em pneus, em outros materiais, instrumentos médicos e assim por diante. Então, o látex passou a ser cada vez mais valorizado. E, claro, isso acabou levando a um crescimento econômico de regiões nas quais o seringalismo se tornou uma atividade importante. A coleta do látex, o extrativismo a partir do látex, se tornasse importante. E nesse momento, entre o século XIX e o começo do século XX, muitos brasileiros se dirigiram a estas regiões que até então pertenciam ao território boliviano e começaram a explorar essa atividade. Com um número crescente de brasileiros, de pessoas de outras regiões do Brasil, entrando nessas áreas que antes pertenciam à Bolívia, obviamente houve uma pressão para que essa área acabasse sendo incorporada ao Brasil. E por força disso, o Tratado de Petrópolis, no comecinho do século XX, ajudou a estabelecer de maneira definitiva as fronteiras entre o território brasileiro e o território boliviano. E por força disso, territórios que antes pertenciam à Bolívia passaram a fazer parte do Acre e também um pedaço de Rondônia. E
Uma outra coisa associada a esse processo histórico da delimitação das fronteiras no comecinho do século XX tem a ver com a construção de uma ferrovia, a Estrada de Ferro Madeira-Maroré. Porque, na verdade, essa estrada ela foi construída com o objetivo de consolidar essas fronteiras, né? Foi uma promessa. Então, em troca dessa anexação, dessa incorporação de áreas ao território brasileiro, o Estado brasileiro precisaria construir alguma infraestrutura que pudesse consolidar esse processo de ocupação e, claro, reafirmar a posse daquela área pelo Estado brasileiro. Então, esse projeto, obviamente, ele vai ter muitas idas e vindas, mas apenas quando o empresário norte-americano Percival Farquhar vai assumir o empreendimento e, obviamente, conseguir as fontes de financiamento para construir a ferrovia, é que essa estrada de ferro começa a ganhar forma. E aí, no começo do século XX, alguns anos depois, isso vai fazer com que essa ferrovia comece a operar. Claro que ela vai ter um período de funcionamento que vai estar muito atrelado ao ciclo da borracha, ao crescimento dessa atividade econômica, mas, ao longo do tempo, não só as formas sintéticas de produção de polímeros, que vão acabar derrubando a importância da atividade extrativista do látex, mas a presença de novos mercados que vão aprender também a extrair o látex, isso vai fazer com que a atividade se enfraqueça na região. Isso não só vai fazer com que o Percival Farquhar e os seus empreendimentos acabem sendo abandonados, mas depois, obviamente, o Estado brasileiro vai encampar essa ferrovia e ao longo do tempo ela vai passando por um sucateamento. Há uma perda desse interesse. E claro, a partir da década de 60, quando há um crescimento do interesse do rodoviarismo, ou seja, do transporte rodoviário, a ferrovia vai sendo colocada de lado até que ela deixa de existir. Atualmente até existem movimentos para tentar recuperar essa ferrovia, mas ainda é tudo muito incipiente. Existem trechos ainda que tentam ser recuperados, as antigas estações também passam por diferentes estados de conservação, mas é uma parte da história brasileira que ficou praticamente apagada do ponto de vista da infraestrutura, já que o Brasil, obviamente por ter feito a partir da segunda metade do século XX uma preferência pelo transporte rodoviário, uma cultura rodoviarista, nós acabamos saindo dos trilhos. Embora saibamos hoje, e desde muito tempo, que o transporte ferroviário ele tem maior capacidade de transportar cargas, de transportar passageiros e a um custo muito mais baixo. Enfim, coisas que fazem parte dessa história brasileira. Agora, quando a gente fala aqui de espaço amazônico, é importante a gente lembrar de algumas características da região que, por exemplo, faziam com que as condições para a construção da ferrovia fossem muito difíceis. Primeiramente porque a gente está lidando com um tipo de clima que a gente chama de clima equatorial. Na classificação de Köppen-Geiger, por exemplo, esse clima é considerado como sendo clima AM, né? Alfa Maria. Então, esse AM, na verdade, ele significa um clima que tem uma alta pluviosidade. Geralmente, uma pluviosidade acima de 2.000 milímetros por ano. E com chuvas bem distribuídas ao longo do ano em quantidades elevadas. Então, se a gente olhar, por exemplo, um climograma como esse, a gente vai perceber, em uma cidade ali da região, a presença de uma pluviosidade elevada. As barras elas estão sempre ali com valores muito superiores a 50 milímetros, que é uma espécie de linha de corte ali para dizer se uma área tem elevada pluviosidade ou não. Outro ponto importante, a gente percebe aí que meses como junho, julho e agosto acabam tendo valores menores, às vezes, do que 50 milímetros, né? O que não é o caso exatamente. Mas um outro detalhe importante tem a ver com as temperaturas, porque o clima só pode ser considerado um clima equatorial ou um clima AM, nesse caso, se as temperaturas estiverem acima dos 20 graus todos os meses do ano. E o que a gente percebe é que, de um modo geral, as temperaturas médias aqui nesse climograma, nesse pluviograma, que é um tipo de gráfico que combina a temperatura com quantidades de chuva, as temperaturas sempre ficam acima dos 20 graus. Portanto, quando as temperaturas ficam acima dos 20 graus, a gente até dá um nome para essa condição. É um tipo de clima considerado como megatérmico, quando as médias anuais em todos os meses ficam acima dos 20 graus. E para vocês terem uma ideia da configuração do clima em função do bioma, mostrando aí para vocês uma imagem de satélite que mostra para a gente a região formando terras baixas florestadas, porque essa região ela não está muito distante em termos de altitude do nível do mar. Essas terras baixas florestadas da Amazônia estão entre 100 e 200 metros de altitude.
uma região drenada por rios como o Rio Madeira, importantíssimo inclusive para o escoamento da produção no passado, antes até da construção da ferrovia. E numa região com um clima extremamente úmido, de elevada pluviosidade, de temperaturas muito altas, uma região que naquele momento não dispunha de ligações terrestres permanentes com o centro econômico do Brasil, que já se despontava como o Centro-Sul. Então, isso fazia com que as condições para a ocupação fossem extremamente difíceis, fossem extremamente dificultosas. Isso levou a muitas pessoas a conhecerem as doenças tropicais pela primeira vez. Muitas pessoas acabaram sofrendo de doenças como a malária, por exemplo. Doenças que, na verdade, fazem parte do universo tropical. E que são doenças que, aliás, até hoje, nós percebemos dificuldades para que essas doenças sejam adequadamente combatidas. Existe até um termo, as chamadas doenças negligenciadas. São doenças que, pelo fato de estarem em áreas tropicais, em áreas equatoriais, em áreas nas quais se encontram países em desenvolvimento, portanto, países que não têm a capacidade financeira para financiar, por exemplo, pesquisas de grande vulto, de grande valor na área, acabam não tendo interesse, por exemplo, de empresas farmacêuticas, de centros de pesquisa, embora seja verdade que em alguns países existem os institutos de medicina tropical. Mas os investimentos nem chegam perto daqueles investimentos que são feitos para pesquisar doenças que afetam as pessoas mais ricas dos países mais ricos. Então, essas doenças negligenciadas acabam ganhando contornos muitas vezes dramáticos até hoje. Ou seja, nesse texto há uma crítica ao modo de ocupação que está pautado no que está na letra E. A contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. Porque os trabalhadores que participaram da construção dessa ferrovia, embora estivessem dentro de um grande empreendimento, como a construção de um sistema ferroviário, não tinham os direitos necessários para uma vida digna, para um trabalho digno. Isso no momento em que o Brasil ainda não tinha os seus direitos trabalhistas consolidados, com a CLT, que vai chegar muito tempo depois. E também, quando a gente observa o ato de o Estado brasileiro não ter participado diretamente dessas obras. Por quê? Para que a ferrovia fosse construída, terras tiveram que ser cedidas a grupos estrangeiros. No caso aí, o grupo do Percival Farquhar. Do mesmo jeito que aconteceu em uma outra área da região norte, a área de Fordlândia, onde a companhia Ford recebeu terras na região ali entre Belterra e Santarém para conseguir produzir também a borracha. Um projeto que, aliás, também não deu muito certo. Mas isso acaba entrando numa espécie de contradição, porque o Estado brasileiro cede partes do seu território para os interesses, para os negócios estrangeiros e muitas vezes não recebe contrapartidas justas, adequadas ou necessárias para que a região se desenvolva, para que o país se desenvolva. Tanto é que a gente sabe que os resultados, tanto de Fordlândia quanto de Madeira Mamoré, não foram resultados lá muito positivos. Então, isso acaba invalidando a letra A, que fala de uma discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Essa discrepância, quando se fala de engenharia ambiental, nós estaríamos falando aqui de medidas para que o processo de ocupação fosse ambientalmente sustentável. E a gente não está falando de sustentabilidade aqui. Nem da letra B, uma incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. Máquinas estrangeiras chegaram a esta região para produzir os resultados da ferrovia. Então não faz sentido a B. Nem a letra C, incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos, porque os investimentos foram privados, não foram investimentos públicos naquela região. E nem a letra D, competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia. Em nenhum momento aqui o texto fala de cura de doenças ou da busca pela cura das doenças. Até se fala de um hospital, mas aqui está se retratando muito mais o sofrimento das pessoas que estavam ali submetidas às péssimas condições de trabalho, de uma exploração por uma empresa estrangeira, tá bom? Então, só mesmo a letra E para essa questão, tá certo? Ficou curioso, ficou interessado? É bom dar uma pesquisadinha a respeito dos processos históricos ligados à ferrovia Madeira Mamoré. Será que isso valeria um vídeo especial a respeito do assunto? Se você acha que sim, posta aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa resolução e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Abraços a todos e a todas e a gente se vê, pessoal. Até mais!